Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, faço parte da Engepac. Hoje estou como analista de estoque da empresa e é com imenso prazer que irei ministrar mais uma aula do nosso programa de aceleração de crescimento. Hoje nós veremos sobre o movimento de baixa, que ele tanto vai atender nossa RM, como também pode ser um movimento manual isolado, tá certo? Indo para o primeiro caso, a baixa sendo um atendimento ARM, nós vamos selecionar. Estou aqui dentro da aba de estoque, requisição de materiais. Nós vamos selecionar a RM, ó. Eu estou com essa RM aqui engatilhada. Selecione a RM. Antes de tudo, a gente precisa conferir a aprovação dela. Anexos, Workflow Fluid, tudo ok. Vou selecionar ela, seleciono, venho no ícone de receber, baixa requisição de materiais, tá certo? Tipo de movimento 1.2.04. Importante ponto de atenção é o local de estoque, tá certo? Sempre que for um atendimento partindo do almoxarifado, esse local de estoque aqui vai ser Almox, Natal, almoxarifado de uma pessoa, almoxarifado de Campina Grande, Porto Alegre, tá certo? Sempre que o material sair do seu estoque, o local de estoque aqui será o do seu almoxarifado, perfeito? Sempre que o material for atendido para uma compra direto para a obra, o local de estoque vai ser o local de estoque da obra, tá certo? O local de estoque do contrato, beleza? Feito isso, selecionei meu local de estoque. Vou selecionar também a data de emissão, tá? A data que o material saiu. Então, caso ele tenha saído, por exemplo, no dia 3, no dia de ontem, seleciono aqui dia 3. Já vou selecionar agora os itens, tá certo? Então, dentro dessa tela aqui, eu vou deixar somente os itens que foram baixados, perfeito? Então, digamos que eu liberei somente as calhas e as lâmpadas, tá certo? Selecionei tudo, desmarquei somente a calha e a lâmpada, então saíram somente calha e lâmpada. Se caso venha sair parcialmente, tá certo? Saíram, digamos, somente 12 calhas e 24 lâmpadas, eu posso vir aqui e editar, tá certo? Clico em cada item e edito a quantidade. Caso tenha saído tudo, é só deixar a quantidade original. Perfeito? Feito isso, vou clicar em OK e vai estar feita a nossa baixa. Tranquilo? Processo para atendimento da RM, muito simples. Eu abro a RM, receber e vou incluir as quantidades. Então, feito isso, pessoal, finalizada a baixa da nossa RM, existe uma situação onde nós precisamos gerar uma baixa maior do que a quantidade solicitada por RM. Quando isso vai acontecer, André? Às vezes, o setor de compras ele precisa emitir uma solicitação de compra complementar de um produto, tá certo? Para poder bater o valor mínimo em uma ordem de compra. Então, por vezes, nós vamos fazer um SC partindo da RM de 10 unidades, porém o comprador ele vai comprar 12, tá certo? E caso essas 12 unidades sejam solicitadas a entrega para a obra, pelo engenheiro da obra, a gente precisa gerar essa baixa de 12. Como é que a gente vai fazer essa baixa de 12 complementar, tá certo? Partindo lá da nossa RM, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar como exemplo essa RM aqui, que já está baixada. O que é que a gente vai fazer? Vou selecionar RM, venho aqui no rastreamento de movimentos, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Partindo do rastreamento de movimentos, ele vai puxar essa informação aqui para a gente. Ele vai puxar a informação da RM e o ID da baixa. No caso, o ID 74188, tá certo? O ID 74188. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos aqui, ó, estoque novamente, baixas de estoque, e eu vou selecionar 1.2.04. Selecionar somente o de 2024. O que é que a gente vai fazer, tá? Seleciona aqui no identificador, não está aparecendo. 74155.
Deixa eu só conferir aqui novamente. O ID 74188, 74188, 74188, 74188, tá certo? O ID da baixa. Vou selecionar ela, ó. Venho em editar a baixa. E vou incluir essa quantidade, tá certo? Aqui, ó. No caso, digamos que tenha saído não somente 2 unidades de interruptor, e sim 4. Vou incluir aqui 4 unidades e ok, salvar essa baixa. Tranquilo? Esse é um processo muito delicado e que precisa ser feito com a supervisão, tá? Do almoxarife, do supervisor do polo, tá certo? Para que de fato o local de estoque do contrato ele não possua saldos, tá certo? Então a baixa precisa ser dada sempre da quantidade total que foi para a obra. Caso o material extra ele não tenha sido ele não foi enviado para a obra, não foi solicitado a entrega pela engenharia, ele precisa ser absorvido, tá certo? Para o nosso estoque. Tranquilo? Outro ponto, pessoal, muito importante para a gente entender, tá certo? Alguns materiais eles serão solicitados sem RM, tá certo? Então, materiais para manutenção do polo ou para conserto de alguma ferramenta que são solicitados pela logística, eles serão solicitados sem RM. Como é que eu vou gerar essa baixa, tá certo? Dentro dessa aba aqui de baixa de estoque, nós vamos aqui em incluir e eu irei fazer manualmente essa baixa, tá certo? Ó, eu vou incluir do zero o meu local de estoque, almoxarifado, incluir a data que o material saiu, tá certo? Saiu ontem, por exemplo. Coloco aqui o centro de custo, digamos que foi um material do ADM, tá certo? ADM Regional Natal. E aqui eu posso ir incluindo cada um dos itens, tá certo? Incluir, por exemplo, foi usado de suporte ferro para a manutenção de um portão, por exemplo, certo? Coloco aqui nas informações adicionais, material liberado para conserto do portão da sede, tá certo? É importante que você sempre inclua aqui nos campos complementares a justificativa dessa movimentação. Sempre que a gente for fazer alguma movimentação que ela não possua um RM ou não possua um OC, quando você vai gerar a entrada manual, por exemplo, é sempre importante que você inclua a observação justificando essa movimentação, tá certo? Feito isso, clique em OK e vai estar salva o meu processo de baixa manual. Tranquilo, pessoal? Então hoje nós conseguimos ver a baixa manual partindo da RM, a edição dessa baixa quando nós temos quantidades entregues em obra, né, liberadas, maior do que a quantidade original da RM, quando existe uma compra complementar, e nós também acabamos de ver a baixa manual, que a gente gera a saída do material sem que exista um RM prévia. Tranquilo? Processo muito importante, processo das baixas, tá certo? Diário, de rotina diária. Talvez seja o processo que a gente mais realize durante o dia, tá certo? A gente precisa ter o completo domínio dessa função aqui no sistema para que a gente não tenha problemas futuros, como furo no estoque ou divergências devido à ausência de baixas no sistema.